Receba com carinho o microfone, nosso co-pastor, pastor Benil Lopes. Vamos recebê-lo com honra. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Levante a sua mão direita lá em cima um pouquinho. Diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de eu continuar, diga alguém aí do seu lado. Agradeça a ele, diga: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Tome a sua Bíblia, vamos à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, vamos começar por aqui. Aleluia. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 1. E o versículo de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Versículo 17, eu já ministrei anteriormente nesse versículo, já por algumas vezes, e estava assistindo a última mensagem que ministrei na quinta-feira, e geralmente, como o nosso tempo é muito limitado nas quintas, às vezes eu estou pregando a mesma mensagem 4 ou 5 vezes. E nós falamos em algum momento sobre fé na última mensagem. E eu quero repartir com você uma palavra de fé com um caráter profético de muita responsabilidade. Então, eu não vou usar de um jargão ou de um modismo de altar. Mas, pelo menos, algumas pessoas aqui não estão aqui por acaso. Você só veio aqui esta noite para ouvir esta palavra, para ouvi-la como você vai ouvir, e ela vai ser plantada no seu coração com tamanha capacidade de produtividade como você jamais pensou que seria possível. Você acredita na Bíblia? Diga: eu creio. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Repita comigo: de fé em fé. Outra vez, diga: de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Guarde essa expressão. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar na Bíblia quando essa expressão surgiu pela primeira vez. Aqui nós temos uma forma ampliada e uma forma de postura doutrinária de Paulo, quando ele nos chama a atenção dizendo que a nossa vida e aquilo que nós vamos descobrindo a respeito da justiça de Deus acontece de fé em fé. Não é uma fé só, mas para cada tempo. Aquilo que nós sabemos sobre Deus e aquilo que nós cremos sobre Deus precisa se submeter a um processo de expansão, porque a fé de ontem não moverá a fé de hoje, porque o processo da fé em fé está conectado diretamente com o quanto você recebe de Deus, especificadamente do novo de Deus. Para cada nova revelação de Deus, para cada novo nível de conhecimento que você alcança em Deus, muito maior ou muito mais ampliada será a sua fé. Isso nos chama a atenção porque no princípio da sua caminhada, porque é mais ou menos isso que algumas pessoas dizem, porque antes era diferente, antes eu via mais,
Antes parece que Deus fazia mais. Antes parece que Deus falava mais. Inclusive quando eu cheguei, parece que eu fui muito mais impactado do que hoje. Por quê? Porque a fé do seu começo não move a fé de hoje. A fé que você teve quando chegou foi a fé que te trouxe, mas para você seguir adiante, para você continuar em frente, você precisa de uma nova revelação. A cada dia, Deus precisa se tornar cada vez mais ampliado na sua capacidade de ver o quanto Ele é Deus na sua vida. E quanto mais longe você vai no seu entendimento de Deus, muito maior será a sua fé. Então quero que você guarde isso a partir de agora, porque é de fé em fé. Diga graças a Deus. A questão da fé é uma batalha desde o Éden, porque o diabo entendeu que o homem vivendo pela fé agradaria a Deus. Quando o escritor da Epístola dos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, registra isso, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo sabe disso desde antes. Lá no Éden, ele já sabia que se o homem confiasse, acreditasse, vivesse pela fé, ele agradaria a Deus. Então qual foi a atitude, a estratégia de Satanás? Fazer com que o homem deixasse de crer em Deus. Deus estava dizendo ao homem: está tudo aqui no jardim, eu estabeleci as árvores, já chamei a existência, tudo que você precisa está aí. E naquela árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, nela ou dela não toque, não coma, não prove. Quando o homem tocou e provou, diz a Bíblia, agora ele é um como nós. Logo, o homem passou a ter aquilo que a gente chama de alto processo de julgamento. O homem tornou-se juiz de si mesmo. E o homem agora é quem determina, decidir o que vai ser, o que vai fazer e por qual caminho vai andar. E todas as vezes que nós nos movemos pela única e suficientemente regra daquilo que a gente acha que é bom para nós, nós nos tornamos senhores de nós mesmos. Nós negamos o senhorio daquele que é Senhor por nós e através de nós. Você está entendendo? Até hoje o diabo trabalha assim, que a gente em desespero assuma o controle absoluto de tudo na nossa vida. Por alguns instantes a gente diz: quer saber de uma coisa? Se eu não fizer isso aqui, rapaz, Deus não vai aparecer para fazer não. Quem tem que fazer sou eu, quem tem que trabalhar sou eu, quem tem que pagar sou eu, quem tem que dizer sou eu, porque Deus não vai aparecer para falar por mim. Nem todo mundo declara isso com a boca, mas as suas atitudes estão denunciando que já não vivem mais pela fé. E se existe uma imprescindível atitude, postura, se existe algo que nos define como filhos de Deus, é vivemos pela fé em Deus. Se isso não for possível, se a fé for apenas uma história, se a fé for apenas um texto bíblico bonito, se a fé for apenas uma memória religiosa, se a fé for apenas uma opção de quê? Quando você está doente, você chama fé. Quando está difícil, você pensa em fé. Quando está apertado, você pensa em fé. O dia que fé deixar de ser na sua vida só uma opção e se tornar o seu estilo de vida, tudo em você respirará fé. Nós aprendemos pela palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, versículo 17, que nós vivemos pela fé. E essa é a característica do justo, viver pela fé. E não adianta ficar se lembrando de vigília passada, de ano passado, de início de carreira de fé. Aquela fé não vai te mover hoje. Para cada tempo, uma nova disposição, disponibilidade, fluxo de fé, que envolve sobrenatural, poder e conhecimento a respeito de Deus. À medida que a nossa fé diminui, é o reflexo da proporção do conhecimento de Deus que também diminuiu em nós. Qual que é a fonte original de fé, poder e avivamento? A palavra de Deus.
A Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Significa que o renovo da fé, a expansão da fé, o maximizar da fé, a capacidade de expandir a fé, está medida pela proporção com que você conhece Deus, pela palavra. Então nós não podemos exigir algo além daquilo que a gente não conhece. Deus, sim, senhores, irá até onde a gente sabe sobre Ele. E ponto final. Isso não muda, isso é palavra de Deus. Você acredita na Bíblia? Diga glória a Deus. Eu e você, como os filhos de Deus, assim como ser espiritual é nossa obrigação, porque não ser espiritual é negar a natureza de Deus, que é espírito. Então não se importar com coisas espirituais, não se importar com um Deus que é espiritual, é negar a sua natureza. Não viver pela fé, na capacidade de estar a cada tempo ampliado no entendimento de Deus, é desprezar a sua palavra. E todas as vezes que desprezamos a palavra, nós desprezamos o verbo. E todas as vezes que desprezamos o verbo, desprezamos a Jesus. E Jesus é o caminho para Deus. E com desprezo a Ele, a gente não chega a Deus de jeito nenhum. Você está aqui, diga graças a Deus por isso. Nós vivemos pela fé, de fé em fé que nós avançamos. A nossa relação com Deus se move pela fé e por essa manifestação de glória, porque é um processo de transformação contínuo. Quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 3 e no versículo de número 18, ele diz: agora o nosso rosto está descoberto e a glória de Deus está ativa em nós, e então somos transformados de glória em glória, de fé em fé, para a manifestação de Cristo, como pelo Espírito de Deus que habita em nós. Veja que há uma conexão, palavra, de glória em glória, de fé em fé, que nos leva à manifestação de Deus, através de Cristo, até que tudo bem, diga graças a Deus. Existe uma forma e uma estratégia que Deus usa, para que a nossa fé, ainda que na nossa ignorância, no nosso desprezo, sim, no nosso abandono da palavra de Deus, de uma vida espiritual, de uma fé genuína, existe uma estratégia de Deus. E a estratégia de Deus é que toda fé, para realmente ser fé, ela será elevada um dia no máximo do nosso limite de poder suportar. Porque fé que não é fé, e fé que não pode ser provada, não é fé. É religiosidade, é euforia, é passeio no culto. Sempre vai chegar um dia em que Deus vai fazer estremecer as nossas estruturas. Sempre vai chegar um dia em que Deus vai abalar com as nossas estruturas. E naquele dia, a única coisa que vai nos manter de pé é a fé que nós temos em Deus. Você entendeu até aqui? Diga glória a Deus. Aramandorobosha. Aleluia. Quando nós somos provados no limite das nossas circunstâncias, não, meu irmão, você ainda está pagando a sua conta. Fica tranquilo que vai desaparecer os tostões do bolso. Naquele dia, se você é filho, você permanecerá de fé, em fé, de pé e adorando. E o seu culto não vai mudar, sua adoração não vai mudar, porque aquele que vive por fé como estilo de vida, não, você não está entendendo. Você não está entendendo.
Aquele que vive de fé, por opção e escolha. O culto melhora quando está bom. O culto melhora quando tem saúde. O culto melhora quando melhora. Quando tem dinheiro, quando tem recurso. Quando você controla. Não. Um dia Deus vai chegar e vai chacoalhar a mim e a você. Porque aqueles que vivem de fé e pela fé são os únicos capazes de permanecer de pé quando o movimento de Deus vem. Não estou me ouvindo aqui. Quando o movimento de Deus vem, só aqueles que têm um estilo de vida, não por opção. Você percebe? A cada reunião de quinta-feira, a gente olha para a igreja, com exceção, infelizmente, daqueles que precisam de 2, 3, 4, 5, 10 empregos para viver nesse país. Ok. Se a gente colocar isso em fé, não como opção, mas como fé, a gente percebe os que no meio de tudo isso conseguem permanecer de pé. Percebe? Olha o que a Bíblia diz. Abra comigo a Bíblia, por favor. Livro do profeta Ageu. Encontra ele. Aleluia. Livro do profeta Ageu. Entre Sofonias e Zacarias. Aleluia. Capítulo de número 2. Escute isso. Todas as vezes que Deus está nos separando, quem tem ouvidos ouça. Todas as vezes que Deus está nos preparando para uma expansão de fé. Escute. Todas as vezes que Deus está nos preparando para vivermos uma expansão de fé, tem duas ferramentas simples, eu vou resumir nessas duas, que Ele usa para nos fazer entender que está na hora de nós acordarmos para a realidade, que a gente só vai continuar pela fé. Primeiro, Deus provoca um estremecimento na nossa estrutura, no casamento, na casa, nos filhos, na finança, na saúde, no processo, na documentação. Nós somos estremecidos. Segundo, mesmo em processo de estremecimento, você alimenta no seu coração a possibilidade de viver algo. Você não sabe explicar, mas Deus enche o seu coração com um milagre. Deus enche o seu coração com uma possibilidade que para o meio natural é impossível, mas mesmo estremecido, você diz: eu não sei como explicar, mas há um firme fundamento dentro de mim que não se abala, e uma convicção das coisas que não se vê. Eu simplesmente as espero, porque eu vivo pela fé. A fé é um firme fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Daquilo que você não vê. Quando eu estou falando com algumas pessoas aqui, eu disse em oração agora à tarde: Senhor, mande. Sempre tem espectadores, mas mande aqueles que precisam ouvir esta palavra. Porque eu estou pregando para algumas pessoas aqui esta noite, inclusive pela internet. E Deus abençoe a tecnologia de internet, porque vai muito longe. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite o estremecimento que você passou, e essa coisa incrível que está dentro do seu coração, e você sabia que seria impossível sonhar. Você sabia que seria impossível sonhar ou pensar algo tão grande assim. Foi Deus quem produziu, foi Deus quem colocou em você, porque aquele que depois de um estremecimento permanece de pé, ele desfruta da glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Alguém pode dizer alguma coisa aí? Oh, meu Deus! Olha o que a Bíblia diz. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículos de número 6, 7, 8 e 9. Abra sua Bíblia. Aleluia. Ageu, profeta, capítulo de número 2, versículos 6, 7, 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 6.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. A palavra de Deus está dizendo que quando Deus provoca um abalo, um estremecer, uma movimentação sobrenatural, preste atenção, não só no mundo, não só em todos os elementos que constroem o visível e o invisível, que constrói o físico, mas também quando Deus nos move. Por que que esse estremecer vem? Quando Deus provoca um estremecimento, é porque Ele quer revelar a sua igreja, Ele quer revelar quem nele confia. Às vezes o mundo passa por um estremecer para que a igreja surja e se mantenha de pé. Às vezes uma igreja sofre um estremecimento que vem para abalar as suas estruturas, para que só permaneça dentro dela quem está de pé, quem está de pé para responder às promessas de Deus. E às vezes Deus envia um estremecer individual para ver se você fica ou desiste de uma vez, porque só permanecerá quem permanecer de pé, porque vive pela fé. Versículo de número 7. O estremecimento, isso é uma linguagem profética. Quando Deus produz o estremecimento, Ele quer manifestar a igreja, Ele quer manifestar os seus remanescentes, Ele quer manifestar os seus fiéis. Versículo de número 7. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei a minha casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus provoca um estremecimento, se Deus estremece um governo, Ele começa a fazer uma transferência de benefícios, oportunidade e honra, que vai para onde? Vai para a casa de Deus. Oh meu Deus, não é possível. O mais triste é que está acabando. Preste atenção. Quando o governo, quando o mundo está agitado, é porque Deus está dizendo: eu vou começar a levantar minha igreja, eu vou começar a levantar os meus fiéis, porque enquanto o mundo desmorona, a igreja, ela fica de pé. Oh meu Deus, olha o versículo de número 7. Esse estremecimento eu farei transbordar, e vai aparecer sobre a minha casa, sobre o meu povo, benefícios e abundância. E agora, meu Deus do céu, olha o versículo de número 8. Porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Oh Jesus, meu Deus, deixa eu te ajudar. Eu vou falar de novo, eu entendo, é falta de hábito. Quantas pessoas nos últimos 5 anos leram Ageu? Quantos leram? 1, 2, 3. No último ano, quem leu Ageu? Obrigado pela sua sinceridade, eu até entendo. Claro, diz o Senhor: porque minha é a prata e meu é o ouro. Diga: minha é a prata, meu é o ouro. Por que que Deus não diz que dele é o dinheiro? Por que que Deus não diz que dele é o recurso? Porque todas as agidas minerais é que norteiam o que cada moeda significa. Deus está dizendo: eu não me movo por dinheiro, porque eu sou a fonte que dá razão à riqueza, eu sou a fonte que dá significado. Levante a mão que eu quero profetizar para a vida de alguém. Alguém veio aqui esta noite para ouvir esta palavra. Você não precisa se preocupar com as alterações da economia, porque o teu Deus é a fonte de onde sai toda a base econômica. Alguém pode glorificar ao Senhor por isso? Você só precisa viver pela fé. Quantos acreditam na Bíblia? Versículo de número 9. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que a Bíblia está dizendo? Oh meu Deus,
Como? O que está acontecendo comigo, pastor? Que vento é esse? Que prova é essa? Por que isso, pastor? E o mais interessante, pastor, é que quanto mais eu sofro essa prova, mais o meu coração se enche de visões, de significado. Eu vejo coisas lá na frente, pastor, que se eu dizer ninguém entende, porque nem eu muitas vezes entendo, porque não seria capaz de ir tão longe nos meus sonhos. Mas eu estou cheio de expectativa. Por quê? Porque todo o estremecimento vai fazer com que em você apareça o que você é em Deus. Você está entendendo? Você está entendendo por que o estremecimento? Porque Deus chega para você e diz: ó, está na hora da gente deixar isso aqui em panos limpos. Vamos ver até quando você me ama. Foi embora. Não voltou mais. Desistiu da fé. Abandonou a oração. Deixou a família. Desprezou o altar. Então quem era essa pessoa? Não. O justo pela fé viverá. Quando eu e você passamos por um estremecimento, é porque Deus está nos movendo para que aqueles que realmente vivem com um estilo de vida pela fé, somente esses permanecerão de pé. Eu amo culto de campanha, mas se você vem para cá só porque você tem uma campanha, desculpa, Deus não responde a interesse. E muita gente não sabe por que não vê muita coisa, porque Deus não responde a interesse. Eu vou fazer essa campanhazinha de 7, 8, quinta-feira, porque se não fizer também não volto mais aqui. Porque isso a gente ouve na porta. Ah, pastor, estou cansado de campanha, a gente vai, não vai, vai, não vai, não anda. Não anda, porque não é estilo de vida. Não é estilo de vida, é necessidade, é interesse. Quando aperta, faz o voto. Não, rapaz, vem sem voto, vem como estilo de vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, porque é o meu estilo de vida, esperar em Deus. Oh meu Deus, diga alguma coisa. Por que Deus me estremece? Para ver quem fica de pé. Porque quando você fica de pé, Ele movimenta a fonte de toda a provisão, que é a sua esperança nele, e não o dólar canadense, americano, economia mundial, nem euro, nem Bitcoin. Não adianta correr e bater a cabeça, pode fazer todo o investimento do mundo, se ele não for o teu Senhor, a base que sustenta toda a provisão, não adianta, ele é teu Senhor. Quando você permanece de pé e confia, ele vira o quadro, ele vira a situação, e aí você descobre que a glória da segunda casa, ou seja, você começou pequeno, mas o teu final sai poderoso. Alguém entende isso aqui? Diga glória a Deus. Oh, aleluia. E eu termino dizendo: qual que é o problema hoje? O problema é exatamente isso, que as pessoas que dizem viver pela fé só vivem por necessidade e interesse. Enquanto isso for necessidade e interesse, na boa, não vai dar. Isso tem que te consumir, tem que ser o teu estilo de vida. Oh, amadoroboxa, aleluia. E eu gosto da expressão, glória a Deus, quando nós apenas temos um jogo de interesse com Deus, a nossa fé é uma fé frustrada, sem ação, sem manifestação, sem resposta. A primeira vez que esta expressão surge na Bíblia está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. E eu gosto da expressão original, porque a expressão original diz, abre a sua Bíblia. Abacuque. Vocês estão me ouvindo aí atrás, gente? Gilmar, está me ouvindo aí atrás? Eu falei, o irmão perguntou, onde? Vamos de novo. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4. Glória a Deus. Cadê o Júnior? Júnior Motosserra está aí ou não? Não veio hoje? Ô Sarabano, vem aqui um pouquinho, faz favor. Pastor, empresta o microfone um pouquinho. O senhor vai me ajudar.
porque senão eles vão pensar que eu estou inventando. Segura a Bíblia. Essa Bíblia custa caro, viu? Não é comum, não. Queridos irmãos, prestem atenção. A Bíblia diz, no capítulo 2, no livro do profeta Abacuque, no versículo 4, é o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé. Irmãos, por favor, prestem atenção. Mas o justo, pela sua fé, não é pela minha, não é pelo pastor, é sua, mas o justo, pela sua fé, viverá. Aí você pergunta, o que está errado? E eu digo, nada. E você está vivendo. Deus é para você o que a sua fé é para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, pela sua fé, à medida da sua fé, a Bíblia diz que a palavra de Deus é fonte da fé. Você entendeu? Quanto mais você conhece de Deus, maior é a sua fé. Não reclame. Você vive pela sua fé. As pessoas me perguntam, o que está acontecendo comigo? Nada. É a sua fé. Pela sua fé, você vai viver. Fica de pé comigo esta noite. Pela sua fé, você vai viver. Você entendeu porque que a fé de ontem não move a fé de hoje? Você está com saudade da escola dominical, irmão. Não vai te ajudar mais. Você está com saudade daquele movimento lá do monte. Não vai te ajudar mais. O que mais que você tem saudade? Para cada tempo, uma fé de expressão que tem base no poder da revelação do novo de Deus. Para as pessoas que não têm o tempo, de onde elas vêm para receber fé? Daqui. E todas as vezes que o novo de Deus não sair daqui, a fé das pessoas não vai crescer. Não vai. Se não vivemos um novo, se não vivemos uma expectativa nova, se a cada tempo nós não nos entregarmos famintos pela oração, pelo jejum, por conhecer a Deus, por conhecer a palavra, irmãos, a gente pede um testemunho. Já contaram os testemunhos que vêm? Quando foi a última vez que você ouviu um testemunho assim? Então eu comecei uma campanha pela madrugada, igreja. E das 3 às 4 da manhã, enquanto o Senhor não me respondeu, eu não descansei. Jejuamos em casa por dias. Deus me incomodou por horas. Começamos a ler a Bíblia e nos alimentamos tanto de Deus que parecíamos não ter mais outra opção a não ser sermos consumidos pelo nível tão incrível de revelação que envolveu a nossa vida. Até o dia que abriu a porta. Pela fé. Pela sua fé, você vai viver. Enquanto não houver um novo de Deus, a nossa fé será inativa. Porque a única coisa que move a nossa fé é quando você vê algo novo de Deus. Aí você diz, oh, yes, agora, Aí vem, rotina. Quando você não tem novidade, a sua fé expira. Porque o justo, pela sua fé, viverá de fé em fé.
de fé em fé. Assim, ó, de fé em fé, 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 de fé em fé. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Eu quero falar com aqueles que sabem o que passaram, o que enfrentaram. Deus te levou ao extremo da sua fé. Ele estremeceu tudo em você. Tudo dizia que não. Todos os dedos estavam apontados. Todos os nãos estavam sobre você. Ninguém acreditava em você. A perseguição, a calúnia, a acusação, a injúria, a humilhação, a vergonha, o abandono, o desprezo, as pessoas que viraram as costas, não atenderam o seu telefone, a dor que você passou pela madrugada, o teu silêncio a cada instante, estremeceu o casamento, estremeceu filho, estremeceu filha, estremeceu chamada, estremeceu ministério. Meu Deus do céu, pastor, o senhor não tem ideia do que eu passei. Eu faço ideia, porque já fui estremecido por Deus, sim senhor. Mas olha aí como é que você está de pé, porque o justo pela sua fé viverá. E sabe por que você está de pé? Porque Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: prepare-se, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida, levante as duas mãos lá em cima. Eu preciso profetizar. Algumas pessoas vieram aqui esta noite só para ouvir isso. Oh meu Deus, algumas pessoas vieram só para ouvir essa palavra. Levante as duas mãos lá em cima. Assim diz o Senhor: 2019 será o ano do transbordar de Deus sobre a sua vida. Você permaneceu de pé, você não desistiu, você não voltou atrás, você não deixou o seu Deus. Deus está dizendo: será um ano em que a dupla honra de Deus, em que a restauração total de Deus, em que todo milagre de Deus repousará sobre a sua casa e sobre a sua família. Se você acredita nisso, recebe esta noite uma ampliação da sua fé. Quantos podem aplaudir a Jesus? Quantos podem glorificar a Jesus? Ah, meu Deus! Aleluia! Isso que você está sentindo não é por acaso. Deus te deu um sonho grande, Deus te deu uma visão ampliada. Você nem consegue imaginar como que isso foi parar no seu coração. Deus está dizendo: porque você ficou de pé, eu vou ampliar a sua fé em 2019. Se acredita nessa palavra, diga glória a Deus. Levante as duas mãos lá em cima, feche os teus olhos e diga: querido Jesus, esta noite eu vou sair do meu lugar e vou correr no altar e vou selar com a minha vida essa palavra, porque nesta noite eu vou sair daqui com a minha fé ampliada, de fé em fé. Eu vou viver em 2019 a dimensão de um milagre, maravilha, que vai superar toda a minha expectativa. Quantos acreditam nessa palavra? Vem pro altar aqui orar comigo. Vamos selar essa palavra diante do altar. Aqui, operando milagre. Te adoro. Aleluia, aleluia. Pastor, quase que eu não suporto. Estremeceu. Estás aqui. Começa a transferir agora. Aqueles que desistiram e foram embora, Deus vai tirar deles e vai dar para você. Deus vai começar a transferir oportunidades aqui agora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia, 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 aleluia. Deus de milagres, fale com Deus, Deus de promessas, fale com caminho no Deus. deserto, Ore em línguas luz na estranhas, escuridão. glorifique ao Meu Senhor, receba de Deus agora sonhos de Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, glorificado Tu és luz na seja escuridão. o nome do Senhor para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Glorificado seja o
todos sempre. Coloque as duas mãos no seu coração. Deus, obrigado por aqueles que estão por aqui, talvez ainda por costume, mas eles vieram. Mas o Senhor me disse que alguns viriam, porque o estremecimento e o abalo foi quase que insuportável. E a tua palavra diz que agora no mundo espiritual está sendo processado um ajuste. Pai, pela fé, vai tirando do ímpio agora e vai entregando na mão da sua igreja. Aqueles que se apropriaram dos documentos e desprezaram o culto, toca eles agora e dá os documentos para aqueles que permaneceram no culto. Aqueles que usurparam da adoração e já não estão mais porque desprezam, tira deles a oportunidade e dá para aqueles que diante do altar choram, diante do altar te adoram. Senhor, aqueles que têm saúde e desprezam a sua casa, toca eles agora. E aqueles que foram estremecidos na saúde e amam o seu nome, cura eles agora, cura eles agora, porque a tua palavra diz que a congregação do ímpio não prospera, que a congregação do ímpio não fica de pé, mas o Senhor conhece o justo. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça a profecia agora, agora. O Deus que provê, o Deus que supre, o Deus que faz, o Deus que dá. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Recebe agora, 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 agora. Oh meu Deus. Diga graças a Deus. Gente, é muito forte. É muito forte. Com autoridade no altar, nós veremos a notícia de todos os que se usurparam desse altar e nunca voltaram para agradecer. Remandarabaxa. E você está aqui chorando, adorando, buscando de pé, diz o Senhor, haverá uma transferência de papel, haverá uma transferência de saúde, haverá uma transferência de status. Quantos acreditam? Diga eu creio. Ei. Oh. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga para alguém que está do seu lado: esta noite a sua fé cresceu um pouco mais. Esta noite a sua fé foi ampliada. Esta noite Deus está te dizendo: haverá uma transferência. Deus vai tirar da congregação do ímpio e vai colocar nas suas mãos. Dê um abraço nele e diga: eu te abençoo.